Olá, queridos, graças a Deus, boa noite, tudo bem? A gente aqui, do nada, aqui começa a entrar nas discussões de temas e assuntos. Como da última vez, a gente acaba trazendo algumas informações importantes. Estamos fazendo aqui uma introspecção, né, sobre homem e mulher, como a sociedade está hoje, né? Como os homens e as mulheres estão hoje, como a gente tem visto o caráter do homem, o caráter das mulheres. E a gente começou a pensar, de onde saiu isso? Por que o homem, o macho, né, está como está? Por que paz a todos vocês? Gente, é assim, de surpresa, tá? Sem avisar. Sem avisar. A gente chega, vamos desenvolver um tema aqui rapidinho para vocês, importante, uma reflexão para a noite. Isso aí, aproveitar essa finzinho de noite aí, já estamos virando aí para o dia 19, né? Vamos entrar no dia 19 aqui. A gente está falando aqui sobre paz a todos vocês, mais uma vez. E aí estamos falando aqui sobre a questão de Adão e Eva. E chegamos, na verdade, começamos a falar sobre o homem, né? Como é que o homem hoje está omisso, o macho? Como o homem está omisso? Como as mulheres estão tendo que tomar a frente, como as coisas têm... E aí a pastora Ana veio perguntar para mim, falou assim, mas por que isso? O que você acha que é isso? Eu falei, primeiro que é uma questão de sociedade, não é só uma questão da igreja. Nós temos algumas situações de que as mulheres têm estado à frente, porque eu acho que não é porque o homem é frouxo, não, a gente fala disso, o homem é frouxo, não. Eu acho que nesse momento alguns homens, não são todos, não vou generalizar, alguns homens, alguns machos, eles não querem, sabe, não tá afim de fazer guerra. Então o cara, para ele... porque o homem, na verdade, eles não querem estar à frente, eles estão assim, sabe, para não ter problema. E aí nós voltamos lá para Adão e Eva e começamos a investigar algumas coisas interessantes do texto. A gente não estava lá, então vamos falar do texto. Primeira coisa, Adão, quando recebe o fruto, a gente pergunta, por que Adão comeu do fruto, reconhecendo que aquele era o fruto? Será que Adão reconheceu que aquele era o fruto? Então vamos investigar alguma coisa sobre Adão e Eva para a gente vir para os dias de hoje. Primeiro, a Eva está sozinha. Por que Eva está sozinha? Adão estava no escritório de advocacia. Adão estava fazendo vendas, né, no Rio Eufrates. Não, Adão saiu para caçar. Não, nada disso mesmo. Por algum motivo, Adão não estava com Eva. O texto da Bíblia, da palavra de Deus, diz que Eva estava lá e a serpente veio tentá-la e começou a dialogar com Eva. E começou a falar do fruto, justamente. Não é assim que Deus disse, que de todo fruto a Eva, não foi assim que Deus... Começou a bater papo com a serpente. A pergunta é, por que Adão não estava próximo de Eva? Claro que aqui nós vamos entrar com muitas conjecturas, né? A gente vai fazer muitas conjecturas aqui, porque o texto não fala, não traz detalhes. Eu entendo que Moisés traz uma parábola, Moisés traz algo que talvez não seja profundamente isso. Mas vamos entender. Por que vai onde? Ah, tá. A pastora Ana vai aqui tomar banho agora. Então, ela está assim, tchau. Então a pergunta é, por que Eva estava sozinha? A primeira pergunta que você tem que fazer no texto. Onde Adão estava, que não estava ao lado de Eva, quando ela estava sendo tentada pela serpente? Ponto 1. Ponto 2. Quando Eva traz o fruto e dá para Adão experimentar, Adão não reconheceu que aquele era o fruto que Deus tanto disse, ou Deus orientou, né? Deus não proibiu, Deus orientou e disse, olha, está aí, todas as árvores do jardim vocês podem comer, se alimentar, porém, da árvore, o fruto do bem e do mal, né? O fruto do bem e do mal que está no meio do jardim, vocês não comam, porque certamente no dia que vocês experimentarem, no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Então, vamos lá. Será que Adão não estava reconhecendo o fruto? Então, pergunta número 2. 3, se ele reconheceu o fruto, por que ele comeu, sabendo que aquele fruto que estava com Eva, presta atenção, por que ele comeu, se ele sabendo que aquele fruto que estava com Eva, era um fruto proibido, ou que Deus orientou para não se alimentar dele? Já parou para pensar nisso tudo? Porque assim, a gente fala de Adão e Eva, da queda, e que comeu, e que caiu, e que Deus... Mas a gente não para para pensar.
A gente não para pensar nessas pequenas situações. Adão não era um cara burro, Eva também não, eles eram inteligentíssimos, porém Satanás era muito inteligente, ainda é. Então a pergunta é, Adão, por que você não estava com Eva? Onde você estava? Que ofício você estava executando que você não podia ficar com Eva? Esse negócio de marido na rua, mulher em casa, não é do tempo de Adão. Por favor, não reflita isso lá atrás. Não existe isso. A Eva estava em casa tomando conta da família, lavando roupa, lavando louça e cuidando dos filhos. Não, não tinha isso. Né? Vamos lembrar que eram dois super seres humanos. Dois, porque Eva estava sozinha. E aí nós começamos a falar isso. Por que homens, depois de um certo relacionamento com as mulheres, o homem começa a relaxar na relação com a mulher? Quando eu falo relaxar é o quê? Deixar a mulher fazer o que ela... Porque eu falei assim, os homens são frouxos? Não, eles não são frouxos. Eles são acomodados. Muitos deles não querem lutar pelo seu espaço em casa. Muitos deles não querem mais ficar ao lado da mulher para brigar por algo em casa. Né? Então vamos lá, vamos olhar o homem, o macho, tem um reflexo, eu creio que o homem hoje, ele reflete muito no DNA esse sentimento de Adão. Já notou uma coisa? Olha só como é que a Bíblia é sábia. Quem é que santifica a casa? É o homem ou a mulher? Quem é que edifica o lar? O homem ou a mulher? Para pensar que a Bíblia diz, a mulher sábia edifica a sua casa e a tola derruba. A Bíblia não diz, o homem sábio edifica a sua casa e o homem tolo derruba a sua casa. Não. A Bíblia não diz, a mulher santa santifica o seu lar. A Bíblia diz, a mulher santa santifica, ela não diz, o homem santo santifica o seu lar. Já notou que o aspecto de construção e santificação pertence à mulher e não ao homem? É a mulher que santifica e a mulher que edifica, não é o homem, depois de Deus. Esses papéis de edificar e construir é da mulher, não é do homem. O homem é proteger, prover e procriar. O homem é prover, proteger e procriar. É o PPP. A mulher é edificar, cuidar. Presta atenção. Edificar, cuidar e santificar. E aí a gente quer cobrar do homem a santidade do lar. Preste atenção em alguns aspectos que são interessantíssimos na Bíblia. Primeiro, aspecto interessante. Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Linguagem analógica, né? Uma analogia. Tá? Linguagem é uma analogia. Então vamos entender uma coisa. Cristo é o cabeça. Quem manda? É Cristo ou a igreja? É Cristo. Ele se entregou e deu a si mesmo pela sua noiva, a igreja, como Paulo diz, para torná-la limpa, pura, imaculada, sem mancha, sem mácula. Ok, mas quem é que glorifica o nome de quem? Jesus não glorifica o nome da igreja. Nunca. A Bíblia não diz, Paulo não diz, Pedro não diz, Jesus não diz. Nenhum tipo de escrito no Novo Testamento diz que Jesus glorificará o nome da igreja. Negativo. Pelo contrário, a Bíblia diz no Novo Testamento que a igreja glorifica o nome de Jesus. Ou seja, a noiva glorifica o nome do noivo. A noiva glorifica a imagem do noivo. Não estava. Não estava ao lado de Adão, André. Não estava, ele estava ausente. Ele estava ausente porque a serpente é sagaz, a mais inteligente de todas as animalhas. Procurou Eva quando Eva estava sozinha. E Eva levou o fruto para Adão. Ela procurou Adão e posteriormente, agora olha só, Adão não percebeu que... Detalhe, se não tivesse acontecido nada com Eva, por que Eva levou o fruto para Adão? Vamos continuar na parábola, na análise. Por que Eva, se ela tivesse experimentado o fruto e nada tivesse acontecido com ela, para que ela levaria o fruto para Adão? Por que ela chegou empolgada dizendo, aqui Adão, olha, eu comi. E por que Adão, reconhecendo que era o fruto, comeu a si mesmo? Porque na cabeça dele, entenda, ele não entendeu que a Eva não narrou que aquele fruto chegou às mãos dela, à boca dela, e a experiência dela com o fruto foi dada pela serpente. Adão não teve esse conhecimento, você não vai ver no texto dizendo assim, e Eva avisou Adão e disse, olha,
Olha, não, eles não tinham desejo. Não tinham desejo de ser como Deus, não. Eles já eram, feitos em mais semelhança de Deus. Eva foi enrolada. Ela foi enrolada. Presta atenção no que eu vou trazer para vocês, gente. Aqui não tem culpabilidade não, tá? Pelo amor de Deus. É uma análise bem... É uma análise bem clara, bem franca, sem botar... a culpa é de Adão, a culpa é da Eva. Não, nada disso. A gente quer chegar a um denominador comum. A um denominador comum de entendimento. Primeiro, Eva estava sozinha, não estava com Adão. Segundo, ela experimenta, mas a humanidade não cai. A humanidade não cai. Ela é afetada, mas a humanidade não é afetada. Quando a humanidade é afetada? Quando Adão, ambos os olhos se abriram quando Adão experimentou. Algo aconteceu com Eva, mas não deu a ela o poder máximo, ou não deu a ela a abertura de olhos que eles tiveram. Que foi a abertura de olhos deles, ao mesmo tempo que foi uma abertura de olhos, foi um romper de consciência, perderam a santidade. Perderam seu lugar. Né? O primeiro Adão foi feito alma vivente, e o segundo Adão espírito vivificante. O primeiro Adão foi feito da terra, Paulo fala isso aos Romanos, e o segundo Adão foi feito do céu. Então vamos lá. O primeiro Adão não é superior ao segundo, porque o segundo veio do céu. Então vamos colocar o seguinte. A Eva vai, pega o fruto e diz, viu, não aconteceu nada, Adão. Pelo contrário, experimenta aqui. Adão não perguntou, Eva, que é isso, Eva? Por que você está comendo esse fruto? Deus falou para não comer, pelo amor de Deus. Eva vai dar o fruto a Adão. E quando Adão come... Agora vamos lá. O que Adão faz é dentro de uma extrema confiança com Eva. Afinal, ela foi tirada dos ossos. Presta atenção. Ela é ossos dos seus ossos. Carne da sua carne. Portanto, chamar-se-á varoa, porquanto foi tirada do varão. Oi, Orilene. Tudo bom, minha irmãzinha? Minha priminha, né? Lelene, obrigado, priminha. Como é que você tá? Beijão em todos aí. Então vamos entender o seguinte, sem botar culpa em ninguém, sem entrar em culpabilidade, foi culpa desse, foi culpa do outro. Não, nada de culpa. Só estamos analisando o homem de hoje, a mulher de hoje. Vamos entender uma coisa aqui agora, voltando para o tempo atual. Gente, preste atenção. Santificar o lar e edificar a casa pertence à mulher e não ao homem. Preste atenção nisso. Ao homem, sustentação. Ao homem, o sacerdócio. Ao homem, o cabeça. Ao homem, a provisão. Ao homem, a proteção. Ok? Ao homem, exemplo. Liderança. Mas a mulher, santificação e construção do lar, a edificação do lar. Vamos voltar aqui. Por que os homens hoje estão como estão? Ah, é frouxidão. Não. É abandono do seu espaço ao lado de Eva. É o abandono de Adão do lado de Eva, deixando Eva, novamente, a nova Eva, está ouvindo serpentes. Você entende isso? Na verdade, no final, outra coisa, já notou? Olha a nossa reflexão hoje, né, pastora Ana? Né, Ana? Verdade. Verdade aqui. Verdade. Estou aqui quietinho, irmão. Maurício, olha, pastor, é uma bênção. A gente, assim, dormir não pode ir em paz, né? Não vai dormir, não. Uma meia hora tratando disso. Meia hora que a gente está falando disso. Meia hora. É verdade. A gente está trabalhando aqui pensando em como, né? Foi mais ou menos como a outra reflexão, mas essa reflexão trouxe novas possibilidades com relação ao início desse processo que a gente começou a perceber que mudou completamente a sociedade, né? Porque isso é claro que já existiam pessoas no Éden quando essa queda aconteceu. E foi o princípio, foi o plantio para que nós estivéssemos colhendo o que a gente colhe hoje. A transformação da sociedade que fez... A gente estava conversando lá embaixo, e aí a gente estava falando sobre a mutação, né? Nós temos o papel do homem e o papel da mulher. E como quando a gente fala de valores invertidos, são inversões de características, inversões de propósitos, de papéis. E aí a gente começou a fazer essa reflexão. O que gerou essa inversão de papéis? E aí a gente começou a falar sobre o que aconteceu lá no Éden,
para que hoje nós estivéssemos colhendo o que estamos colhendo. Então a nossa reflexão foi sobre isso, né, Vitor? Foi, então, é que senão, misericórdia. Então, gente, o que acontece? O que nós estamos vivendo aqui hoje, naturalmente, é uma herança de Adão e Eva que foi cortada em Cristo. Preste atenção, olha onde a nossa reflexão chegou, gente. Nossa reflexão chegou em um estágio profundo. Porque se Cristo nos libertou, essa herança de Adão e de Eva ela não pode mais fazer efeito em nós. Mas o que está acontecendo com o homem, o macho? O homem que eu falo, não o macho, o homem. O homem em si, ele está se afastando da mulher. Mas por que ele está se afastando da mulher? A gente falou também sobre isso, esqueci desse detalhe. Então, por que o homem está se afastando da mulher? Por que o homem quer... Olá, cara. Por que o homem... Pode falar Tá. você só. Por que o homem entra aqui? O cara já está aqui, eu estou querendo ficar perto. Ela quer que eu vou lá para o outro lado da cama. Mentira. Por que o homem se afastou? Por que o homem se afasta da mulher? Para pensar nisso. O homem se afasta da mulher por uma situação muito interessante. E mais do que isso, a gente fez a conexão do afastamento do homem da mulher. E eu estou falando dos casamentos, em que o homem já não dá aquela atenção. É porque a gente não nota como uma coisa profunda, né? O início, o que aconteceu no início para gerar o que estamos vivendo hoje. Que foi algo tão... A gente não consegue fazer uma reflexão do princípio de todas as coisas. Para a gente ter chegado ao ponto que nós chegamos. Até do homem, hoje, não tomar não fazer o seu papel, não porque ele não queira fazer, mas porque... agora o pastor vai contar essa parte, que foi uma parte que ele que refletiu. Que o homem, as mulheres acabam trabalhando até mais para Deus, que é o que a gente vê nas igrejas, né? Mulheres que trabalham muito mais do que os homens, mas em parte também por uma certa animosidade que está uma revolta que está intrínseca no homem com relação eu caí por causa de você, Senhor. Eu caí porque o Senhor me deu uma mulher que eu não pedi. E esse afastamento, né, do homem com a mulher, que hoje a gente vê que os homens não querem ficar perto, não querem casar, não querem estar perto. Quando casam, se revoltam porque se sentem presos. Depois de um tempo se afastam das mulheres. Acabam se afastando. E aí a gente viu esse afastamento lá no Éden, com a queda da Eva. Onde estava Adão quando Eva caiu? Então isso tudo foi uma reflexão onde a gente... Na verdade, o que acontece? Olha bem. Quando Adão... Olha a resposta de Adão. Adão, tu comeste do fruto que eu disse para você não comer? Ele diz, a mulher que tu me deste. Ele diz, a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto, ela me induziu. Eu nem sabia, Deus, eu nunca te desobedeci. Olha o que está por trás da resposta de Adão. Olha a resposta de Adão. Eu nunca te desobedeci até você criar a mulher e ela me dar do fruto. Eu comi porque ela me deu. Mulher, por que fizeste isso? A serpente, você está entendendo? Adão não estava lá. Ele não sabia da história da serpente, porque ele não culpa a serpente. Quem culpa a serpente é Eva. Eva culpa a serpente. O homem culpa a Eva. Não, ele não assumiu responsabilidade. Na verdade, para nós hoje falar de responsabilidade, a gente vive num mundo de culpabilidade e redenção. Adão e Eva não sabiam o que era culpabilidade e redenção. Por favor, vamos ser filosóficos e um pouquinho de psicologia junguiana aqui para a gente poder... E até Lacan também. Vamos entender uma coisa? A culpa e redenção, e Foucault fala isso, punir, né? O Estado pune. Não existe culpabilidade e redenção naquele tempo de Adão e Eva. Então não é que ele não assumiu a responsabilidade. Isso é um ponto de vista nosso daqui. Vendo de hoje, 2024, com toda a filosofia que temos, vamos olhar para Adão naquele momento. Culpabilidade e redenção não existia na cabecinha deles. Então não há essa possibilidade de Adão não assumir a responsabilidade. Também já preguei isso erradamente. Erradamente preguei isso. Adão, ele justificou. Ele não estava fugindo da responsabilidade. Só estava dizendo assim, Deus, eu só caí hoje porque a mulher que o Senhor me deu. E ele falou, mulher, a serpente que o Senhor criou. Então vamos entender uma coisa. Presta atenção. O que Adão fez, ele não estava ao lado de Eva.
O que Eva fez? Assumiu um papel que não era o dela, de experimentar. Se alguém tivesse que experimentar, que se fosse Adão. Vamos lá. Por que nós temos mais mulheres? Agora vamos entrar na psicologia. Vamos entrar no contexto chamado de inconsciente coletivo. Vamos lá no inconsciente coletivo? O inconsciente coletivo vai dizer o quê? Por que as mulheres são muito mais dedicadas à igreja e a Deus e os homens não? Vocês estão entendendo que o homem, ele tem algo não resolvido com Deus no quesito paternidade, filiação? Por que Jesus veio como figura de filho? E é também o segundo Adão. Jesus é filho de Deus e é o segundo Adão. Então quem é que Jesus representa? Um segundo filho, irmão de Adão, filho do mesmo Deus. Só que não feito do barro, não feito da carne. Feito dentro de uma mulher. De onde o primeiro Adão vem? Do solo. De onde vem o segundo Adão? Do céu, através de uma mulher. Presta atenção nisso. Pega comigo isso aí. Vai pegando as chaves aí, as chavinhas. Tá entendendo? O segundo Adão veio da mulher. O primeiro Adão veio da terra. O primeiro Adão, ele tem um problema de paternidade. O segundo Adão veio amando o pai. Eu e o pai somos um. Eu estou no pai. O pai está em mim. Eu sou o caminho, a verdade de vida. Tudo que eu faço porque eu vi meu pai fazer. Aí o pai aparece e diz: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Este é meu filho amado, a ele eu vi. Pai, meu Deus, por que me desamparaste? Olha bem. Olha a relação de Jesus com o pai. Íntima, profunda. Uma relação de unha e carne. Sim ou não, gente? A relação de Jesus com o pai não era uma relação assim, ó. Eu sou o filho, ele é o pai. Ele deixava isso bem claro em todo o tempo em Mateus. Em João, então, ele fala assim: eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Todo aquele que estando em mim dá fruto, meu pai vai lá e... Presta atenção nisso. Jesus demonstra uma relação de paternidade e filiação muito forte com Deus. Por quê? Oh, Jesus, a internet caiu pra caramba aqui. Eu vou tirar da... Pronto. Desculpa, gente, a internet aqui já deu ruim. Então, vamos lá. Vejamos aqui. Então, o que nós temos hoje? Um Jesus fazendo questão de gerar uma relação paterna com Deus poderosa, né? Você vê eu e o pai, o pai e eu estou no pai, o pai está em mim, o que vocês pedirem em meu nome, meu pai dará. Tudo nessa relação paterna. Tudo nessa relação paterna. O que acontece com Adão e com Deus? Deus vai lá e chama a atenção de Adão. Adão responde o que para Deus? A mulher que tu me deste. Gente, por trás dessa resposta há algo muito grande, não é só uma resposta. Adão está fugindo da responsabilidade. Não, preste atenção. Vocês vão entender agora, dentro de um contexto psicológico, dentro de um inconsciente coletivo, dentro de um contexto muito mais profundo. A gente tem que ir para a metafísica. O que o texto, eu não vou dizer que Adão não estava lá, mas o que o texto nos traduz? Se você, independente da exegese ou da hermenêutica, não importa. Olha o que traduz dentro da psicologia, da psicanálise. Olha, você viu que eu não estava bem só, mas você solucionou a minha solidão me dando uma mulher. Olha o que acontece agora, a mulher que tu me deste me trouxe a este estado. Eu nunca pequei contra ti enquanto estive sozinho. A mulher que tu me deste foi uma causa de eu ter caído. Ele não está justificando a sua queda por causa da mulher. Ele está, na verdade, reclamando com Deus que até então ele não tinha errado nada com Deus até que a mulher vivesse com ele. Primeiro ponto que a gente vai ver aqui... pastor Ana? Primeiro ponto que a gente vai ver aqui, aí você vai entender agora o porquê o homem tem mais resistência de servir a Deus. Por que tem menos homens dentro da igreja? Há uma relação não resolvida entre o macho e Deus. Jesus vem para resgatar essa relação do filho macho com Deus. Quem foi a primeira pessoa a encontrar Jesus no sepulcro? Uma mulher. Com quem Jesus falou pela primeira vez? Mulher. Quem é que Jesus tem que resgatar dos apóstolos? Pedro, um homem. Quem traiu Jesus? Judas, um homem. Quem não creu na ressurreição? Tomé, um homem. Quem é que foi o único que ficou lá de Jesus? O mais sensível. O mais sensível era João.
Aí a gente percebe a característica. A mulher tem uma relação de gratidão. Então, a mulher tem uma relação de gratidão com Deus. Com Deus. Então, a mulher, ela vai ficar mais ao lado de Deus do que os homens. Porque ela tem uma relação de gratidão, porque ela sabe que ela pisou na bola. E o homem tem uma relação com Deus de revolta. Você entende isso? O homem tem uma relação com Deus de revolta. Tipo assim, cara, eu estava bem sozinho, por que você me deu uma mulher? Você analisou que eu estava só. Você disse que não é bom que o homem esteja só. Mas eu não te pedi uma mulher. Não tem um texto dizendo, e Adão disse para o Senhor, Senhor, eu preciso de uma companheira. Até porque ele não sabia o que era mulher. Essa é varoa, porquanto do varão foi tirado. Ele não tinha noção do que era mulher, que era esposa. Adão não sabia o que é negócio de ser esposa, mulher. Vocês têm que parar de... A gente fica raciocinando Adão e Eva como se fosse hoje. Não tinha referência de mulher, esposa, família, filhos. Aí vamos para o dia de hoje. Estamos trazendo Adão e Eva para hoje, tá bom? Adão e Eva tá vindo para hoje. Por que o homem vai pouco à igreja? Por que a maioria dos homens... Por que a maioria dos homens não é fechado com Deus? Por que a maioria dos homens não tem essa relação mais intrínseca com Deus como a mulher tem? Sim, porque essa ruptura veio do Éden. O Adão sai revoltado, o Adão sai chateado. Aí o que acontece com Adão? Quem é que herda Adão e quem é que herda Eva? Caim. A Eva mata o ministério de Adão. Caim vem com a revolta de Adão e mata o ministério de Abel. É profundo, hein, gente? Presta atenção. Notou isso? Caim, ele traz a revolta de Adão. Ele herda a revolta de Adão. E Abel, de certa forma, é agradável a Deus. E Caim, quando vê que ele é rejeitado novamente por Deus, o Caim já tem no DNA a rejeição do Adão. Entendeu? Está no DNA do homem essa revolta. Quando o Caim foi... É porque aqui para mim tá... Quando o Caim foi rejeitado, o que o Caim faz? Ele não vai reclamar com Deus, ele vai matar o seu irmão. Gente, se você estudar herança genética, se você começar a estudar construção do ser, preste atenção nisso. Comportamento humano. A questão comportamental, o entorno, as decepções. Gente, a gente não está aqui lacrando nada não, tá? É só uma resenha, uma análise psicológica, né? Não tem fundamento. Tem fundamentação bíblica para isso. Longe de mim querer criar teologia em cima disso aqui, gente, por favor. Só estamos tentando explicar o comportamento do homem segundo a sua herança masculina desde Adão. Presta atenção nisso. E a dificuldade que o homem tem. Já notou? O homem, se você perguntar para o teu avô, se você tem um avô, pergunta para o teu avô como o pai dele, e o pai do pai dele era em casa com a mulher. Dificilmente você vê uma relação... Você não vai ver na roça. Duradoura, assim, de carinho, de atenção, de... É difícil. Hoje não, sempre foi. Sempre foi muito difícil. Novela de época. Novela de época. É. Presta atenção. Novela de época. Como é que o homem é nas novelas de época? Como é que o homem é com a família? É aquele tratamento bruto, estranho, né? Longe. O que acontece com esses homens? Fazendeiros. Violentavam escravas, tinha amantes, tinha filhos, como é que chama? Bastardos. Filhos bastardos. Entenda? Para eles, a família não era uma coisa de amor. Para eles, a família é uma possessão. Como na Bíblia. Na Bíblia, a mulher e o camelo era a mesma coisa. É só para reproduzir filhos. Vocês estão entendendo isso? Voltemos aqui para Deus, homem e mulher. Não, sem tirar que a análise que nós... É preciso entender também que os casamentos não eram como hoje. Os casamentos eram casamentos arranjados, casamentos ou quase obrigados. A maioria dos casamentos até os anos 80, até os anos 60, 50, 60...
foram casamentos arranjados, não eram casamentos por amor, eram casamentos por obrigações. E o que veio, perpetuou por séculos, até por muito pouco tempo atrás. Então vamos lá, voltando aqui à questão do homem. Por que o homem é menos assíduo na igreja? Por que o homem não entrega de corpo? Ah, porque ele trabalha fora, porque ele chega cansado. Irmão, olha só, há mulheres que têm uma jornada muito maior que a do homem. Há mulheres que têm uma jornada de trabalho, né, muito maior. Ela sai de 8 horas de trabalho, chega em casa, ela lava, passa a cozinha, ela cuida dos filhos e vai para a igreja. E vai servir a Deus. E vai dirigir círculo de oração, e vai participar do coral, e vai participar do evangelismo, vai visitar no hospital. Desculpa, não tem a ver com isso. O afastamento do homem da igreja tem a ver com a sua cura na paternidade. Você entende? A cura, o homem ainda não foi curado na sua paternidade com Deus. O homem, ele acha que não é confiável se entregar a Deus. Ainda mais num ambiente, preste atenção, já notou? Agora vamos lá, olha como é que está surgindo as coisas. Outra situação, em quais situações sociais que o homem é fidelíssimo? Onde só tem homens. Futebol, jogatina, maçonaria, clube só de homens, o homem é fiel. Já notou? Ele não deixa... A mulher pensa até que ele está arrumando amante. Não, ele não tem amante. Ele se sente muito melhor em ambiente onde tem muitos homens. Já notou? Mais livre. Ele se sente livre entre homens. Ele não gosta de estar no ambiente onde tem muitas mulheres. Já notou que os homens, se você botar ele numa confraria de homens, maçonaria, Rosa Cruz, futebol, zoeira, cachaça, onde só tem homens, eles têm compromisso. Acorda às 6 horas da manhã para ir pro futebol, fica pro churrasco, domingo larga a família, vai lá pro futebol. Por quê? A questão não é que é coisa de homem, não tem mulheres. Você está entendendo? Não tem mulheres ali. E o que tem muito na igreja? O que tem na maioria das igrejas? Mulher. Então, a igreja para um homem é um ambiente perigoso, é o reflexo de Eva. E Deus vai proteger Eva e vai culpar Adão. No final, Deus vai cobrar mais do homem do que da mulher. Ela me trouxe o fruto. Ela foi enganada. Eu comi e agora eu estou pagando por vossa causa. Olha que... Olha... A obrigatoriedade ainda do que Deus colocou em cima do homem. Preste atenção. Para dar mais raiva ainda. Preste atenção. Olha o que Deus fala para Adão. Por tua causa, toda a terra está maldita. Por tua causa, toda a terra está amaldiçoada. Por causa disso, do teu suor, do suor do teu rosto, tu vai comer. Das tuas mãos vão brotar calos. Das tuas mãos vão brotar, o cansaço virá sobre ti e você não será mais eterno. Parou para pensar nisso? Parou para pensar nisso? Você entende isso? Esse reflexo da psicologia humana. Preste atenção. Por isso mesmo, Mônica, que a mulher não deveria ter tomado o fruto da serpente. Por isso mesmo ela não deveria, porque ela não tinha que pegar no fruto. E por que Adão não estava lá? Você entende o que acontece hoje com homens? Eu digo uma coisa para as mulheres não entenderam ainda o papel delas. A mulher edifica, a mulher santifica. Repito, não tem uma ordem na Bíblia dizendo o homem sábio edifica o seu lar, o homem santo santifica a sua casa. Não tem essa ordem. É só para ser o cabeça e pronto. Assim... tomar essa... Não, MC Cavalheiro, não, Adão não orientou, não. Ela sabia, o diálogo dela com a serpente, ela sabia bem. Ela deixou bem claro que ela tinha noção exata de que não podia estar naquela situação do fruto.
ela foi seduzida. Não ter tido aquela conversa. Houve diálogo. Dizendo que mais... Não foi isso que Deus disse. Ele disse, ela ainda aumenta. Não, ele disse que nem para tocar. É isso aí. Vou deixar a live salva, pode deixar. Vocês estão entendendo, gente, o que nós temos hoje aqui? De qual o desafio nosso? Não, gente, eu não quero culpar Adão, não quero culpar Eva. Só quero que vocês entendam uma coisa. Porque há essa dificuldade de relacionamento do homem com Deus e do homem com a família, e cada vez está ficando pior. Vocês conseguiram chegar a essa conclusão? Porque o relacionamento do homem... Primeiro, o problema do homem com a família não é do homem com a família, é primeiro do homem com Deus. Todo homem que está bem com Deus estará bem com a sua família. E todo homem que não estiver bem resolvido com Deus não estará bem resolvido com a família. Ele não vai conseguir exercer a função Enquanto real. ele não tiver resolvido a sua paternidade com Deus, ele não terá a sua paternidade, seu papel de cabeça na própria família e para os próprios filhos. Vocês estão entendendo isso? Entenda, quando Jesus vem e vem com essa questão da paternidade dele com Deus, que ele vem trazer justamente eu e o pai e eu, esse é meu filho amado, quem tem o prazer, esse é meu filho amado. Ele quer fazer o quê? Olha, quem me seguir jamais andará em trevas. Vê que ele joga tudo para o pai, porque ele quer trazer de novo aquele reino masculino, aquela Jerusalém, aquele Israel masculino, machista, aquele Israel, Jesus queria que esses homens se voltassem para Deus como filhos. Você entende que a mensagem de Jesus é salvadora, mas ela é paternalista? Você já notou? A mensagem de Jesus é o evangelho. Mas o que está intrínseco no evangelho? Paternidade e filiação. Por que o homem vai para o inferno? Porque rejeita seu pai. A rejeição da paternidade. E a mulher, está no DNA da mulher o quê? A culpa do fruto. Ela não foi culpada. Deus não deu a Eva a culpa da queda. A Eva pagou pelo seu erro. Deus falou, o teu desejo será para o teu marido, com dores de parto você terás filho, e te colocarei, a tua descendência será contra a serpente vai ferir o calcanhar. Então olha só, Deus deu a Eva o castigo dela, mas o castigo da humanidade ficou sobre as costas de Adão. Por isso que Deus gerou um segundo Adão para tirar o castigo da humanidade. E Paulo diz que Jesus, quando foi levado à cruz, encravou todo escrito de dívida que era contrário a nós, e expôs principados e potestades à vergonha. Você entende? A dívida de Adão, Jesus pagou na cruz, porque era um macho, era um homem, tinha que ser um homem. Vocês estão pegando isso aqui, gente? Presta atenção, mulheres. Há em nós, homens, uma dificuldade muito na questão da paternidade, com os nossos pais, debilidades, fragilidades, e também com Deus. As mulheres já não têm essa dificuldade. Em compensação, a igreja para um homem, eu não estou dizendo que isso é uma tese, gente, isso é uma teoria, isso é só uma reflexão. O ambiente lotado de mulheres na igreja que trabalham muito, que são dedicadas, que levam a igreja nas costas, é cada vez mais para o homem tóxico. Ô Viviane, se você chegou agora na live, você vai ter que ver a live toda, senão eu vou ter que explicar tudo de novo. Entenda. Eu expliquei porque Adão tem essa dificuldade com Deus. Então entenda. O homem, no seu inconsciente coletivo, ou no consciente coletivo, ele diz assim, ambiente tóxico, muitas mulheres. E as mulheres cooperam, me perdoem minhas irmãs, e as mulheres cooperam, porque o ambiente da mulher é um ambiente de muito mimimi, de muita falação, de muito o homem, eu digo assim, o homem é como descarga elétrica, ele resolve tudo num soco, ele resolve tudo num grito, ele larga isso pra lá e vai embora. A mulher não, a mulher estica, fofoca,
intriga, mimimi, o disse-me-disse, e passa para lá. Você entende? A mulher, ela tem que sair, o que ela faz com Eva? Ela está tricotando. O que a Eva faz com a serpente? Fica tricotando. Ela dá ouvido à serpente. E até hoje as mulheres fazem isso na igreja. Sim, a pastora Fabiana está perguntando assim, Meire, o que podemos fazer para ajudar o homem? Mudar a postura da mulher, de parar de tricotar com a serpente. É ou não é? Exercer a sua função. Mas a mulher não tricota muito com a serpente? Muito mimimi, muito disse-me-disse, muita fofoquinha, muito blá blá blá, muita conversinha. E contamina o homem, porque ela leva para casa. Esse fulano, ai fulano, você não sabe o que a fulana fez. A fulana falou que o marido dela tá fazendo isso. Ah, o marido, poxa, mas ele tá fazendo isso com ela. Presta atenção. Muitas vezes a gente tem vivenciado relações dentro da igreja que as mulheres têm posto os maridos contra as igrejas. Pastora, mas como assim? Quando você leva um problema que você está vivenciando dentro da igreja, com alguém dentro da igreja, e eu tenho falado isso com as mulheres dentro da Igreja Batista Palavra Viva, quando você traz o seu problema que você está vivenciando dentro da igreja para o seu marido, que muitas vezes não é crente, ou se você sai da sua casa e deixa de cumprir o seu papel e o seu marido vê que você se importa menos com ele e mais com a igreja, quando você deixa de cuidar do seu filho, deixa ele na casa de qualquer irmã para subir o monte, tudo isso é inimizade que você tem colocado do seu marido contra a igreja. E muitas vezes, muitas mulheres têm deixado de cumprir os seus papéis e tem feito com que os homens, já possuindo assim uma dificuldade de relacionamento com Deus, ele se torna mais e mais ainda de difícil conexão com aquilo que Deus tem como propósito na vida dele. Preste atenção, gente, o que ocorre? A mulher acaba contaminando o homem. Aí, ao invés do homem querer ficar perto de Deus, ele quer correr da igreja. O pastor não vai fazer nada. Pô, o pastor não tá... Mas quem manda lá é a esposa do pastor. E é verdade, tem uma opção de esposa de pastores que mandam mais na igreja do que o próprio pastor presidente. Olha que coisa. E ela quem define, ela quem dirige, ela que faz aquela... E cria inimizade. E cria inimizade na igreja, e cria problemas. Aí cria grupos. Aí o homem está vendo aquilo ali, ele diz, quem está causando isso? São mulheres. Os meus maiores problemas de igreja é com mulheres, não é com homens. Não, é antes de Jezabel, Raquel. Jezabel, ela é reflexo disso. É o que vem vindo. Jezabel só é uma das filhas. Jezabel, uma das inúmeras filhas. Entenda, aí o homem diz assim, eu vou ficar num ambiente desse, lá na minha pelada com meus amigos não tem problema, no churrasco não tem problema, no meu trabalho que só tem homem não tem problema, lá na maçonaria não tem problema, com meus colegas de zoeira não tem problema, com os caras da cachaça não tem problema, com os caras da sinuca, do pibolim, do carteado não tem problema, o cara passa o dia todo jogando carteado, não tem, zero problemas, volta tranquilão, vai pra igreja. Quando ele vai para a igreja, o que é que tem lá? Mulheres, muitas mulheres tornando o ambiente tóxico. Ô Jadson, um abraço. Deus te abençoe, Jadson. Você entende isso? O homem tem essa desconexão com a paternidade de Deus. A mulher é muito grata. Você vai ver isso em Maria de Magdala com Jesus, Maria com Jesus lá no deserto, lá no cemitério ou no horto. E aí você vai ver um homem, gente, isso, se você estudar um pouquinho a psicologia dentro aí, Freud, Jung, Lacan, entre outros, você vai ver que esse processo, ele é flagrante em nós homens. Ô Carlos, Uruguaiana, Rio Grande do Sul, um abraço, queridos. Aqui, Ana Vera, você mandando um abraço para a pastora Ana, boa noite. Boa noite, minha querida, graça e paz. Vera, olha só. Primeiro, as mulheres têm que mudar suas posturas, porque são elas que vão influenciar os homens, por incrível que pareça. Elas vão, olha só, as mulheres... Nós começamos a nossa reflexão com essa
com essa palavra. Como as mulheres hoje conseguem influenciar os seus maridos e botá-los para fora da igreja. Contra a igreja, automaticamente fazendo inimizade do homem com Deus. Então preste atenção, as mulheres terão que mudar a sua postura. Por isso, tá jogando a responsabilidade das mulheres. Não estou jogando a responsabilidade, não. Fazendo ela cumprir o papel que diz que a mulher sabe edifica. Então, eu já falo justamente isso. Quem edifica o lar é a mulher. Quem santifica a casa é a mulher. Esse papel não é do homem. Quando Paulo fala de leito maculado, ele está envolvendo a mulher. Quem cuida da cama é a mulher, não é o homem. Vocês estão compreendendo? Não estou jogando... O homem tem a sua responsabilidade, mas ele tem que haver uma cura da paternidade do homem com Deus. Sim, com as mulheres. Você entende? No momento em que as mulheres forem sóbrias, no momento que as mulheres terminarem com essa eterna, esse mimizento, essas coisas mimizentas, do momento que as mulheres entenderem que elas são mulheres servas de Deus, mulheres que criam filhos, criam homens, criam mulheres, no momento que a mulher não trazer para casa, que a mulher falou com outra mulher, não trouxer para casa, o que a irmã falou para ela, do marido dela, e do momento que a mulher parar de falar do seu marido para outra mulher. Preste atenção, não existe. Feminismo fora do cristianismo é uma porcaria. Feminismo cristão, misericórdia, heresia pura, Fábio. Então, Vera, o que fazer com as irmãs da igreja? Vera, vocês precisam ser discipuladores. Fala, irmã, isso não é certo, irmã. Não exponha seu marido, irmã. Irmã, estamos dando mau testemunho para os homens, irmãs. O seu filho não vai querer crescer nessa igreja, irmã. E outra coisa, hein? Meninos, presta atenção. O que acontece com meninos filhos de hiena? Nunca serão leões. Serão o quê? Hienas. Filho de hiena é hiena. Você está entendendo isso? Porque ou você é leão e é leoa, ou você é hiena. Só que leão não casa com hiena. Pelo contrário, leão e hiena são inimigos mortais. Vocês estão compreendendo o quanto isso é profundo, gente? O quanto isso é algo que Satanás joga xadrez, gente. Satanás joga xadrez. E essa parte nossa de comportamento, ela diz muito mais do que palavras. Aí a mulher chega em casa, você não quer nada com Deus, um dia você vai para o inferno, um dia você vai prestar contas a Deus, aí começa a jogar um peso em cima do cara. O cara já foi fechado por Deus lá no Éden. Jesus está tentando fazer ele ter Jesus olha para o cara e fala assim, José, João, olha para mim, olha como eu tenho um bom relacionamento com o pai, vem também, eu e o pai somos um, o pai quer ser um com você também, o pai está vem José. Aí o José, poxa, acho que eu vou servir a Deus, né? Jesus ali, um bom relacionamento, Jesus é nosso irmão mais velho. Aí de repente o que a mulher faz com José? Parece a pílula da Emília, tagarelou a falar, e começa, não, porque lá na igreja, o pastor parece que não vê nada, já notou que quem vem com esses papos, na maioria das vezes, tem muito homem que é fifizinho, mas na maioria das vezes, já notou isso? Não, porque aquela irmã não dá oportunidade para ninguém lá na igreja, porque toma conta de tudo, o pastor não faz nada, o homem num dia não fala nada, no outro dia, mas ele começa a refletir as reclamações da esposa, todo dia ela vem reclamar da irmã fulana, ela vem reclamar que o pastor não faz nada, ela vem reclamar que a esposa do pastor tomou a frente. Caramba, que igreja ruim, não quero ficar nessa igreja não. Vocês estão entendendo? Tchau. Não, tchau. Ai, queridos, vamos dormir. Não, vamos dormir. Já tá tarde, né? Obrigada. Vamos dormir. Gente, essas lives saem assim do nada, tá? Na realidade são conversas que a gente começa a ter e aí, de repente, eles vão filmar, sabe? Fala assim, vou compartilhar, não vou dormir com isso não. Não vou dormir que amanhã eu vou esquecer, eu vou dormir com isso não. Então lembrem-se disso. O homem precisa ter reconexão com Deus. Não é só salvação. É questão de paternidade e filiação. É uma questão de paternidade e filiação. E as mulheres, ou elas vão ajudar os homens a se reconectar com Deus, nessa paternidade e filiação,
ou elas vão afastar cada vez mais os homens de Deus. E aí você vai ver igrejas lotadas de mulheres, igrejas que nós temos como no Nordeste, igrejas amazonas, as mulheres são as pastoras, elas são as tesoureiras, elas são as obreiras, elas são as libertadoras, elas são as intercessoras, elas são as diaconisas, elas são as visitadoras, igreja amazona. Entende isso? E não é para ser assim, todos têm um papel dentro da igreja. Não, se eu tomar café agora, Bruno, eu tô lascado. Ok, gente? Deus abençoe vocês. Vamos orar? Isso aí, os homens precisam se reconectar com Deus. Os homens precisam voltar à casa do Pai. Sabe, nós somos filhos pródigos e o Pai é esperando a gente lá. É isso aí, pastora sozinha, sem marido, não existe isso. Vamos orar então, vamos agradecer a Deus por esse tempo. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado por essa reflexão, Senhor. Não buscamos culpa de ninguém, não queremos culpar ninguém, nem dizer que um é superior, que o outro é inferior. Não, Senhor. Todos somos servos do Senhor. Em Cristo não há homem, não há mulher. Em Cristo não há, Senhor, judeu, gentio. Em Cristo somos todos um. Porém, ó Deus, em termos de gênero, precisamos entender, ó Pai, que nós, homens, precisamos reatar a nossa filiação com a sua paternidade. Nós, homens, precisamos voltar a ter, ó Deus, algo contigo na intimidade. Precisamos amar a tua igreja. E eu peço, Senhor, pelas mulheres, para que haja também sobre as tuas filhas, ó Deus, sabedoria, sensibilidade, que haja sobre elas também, ó Deus, vigilância, para que possam ganhar os seus maridos. Cabe a ela, Senhor, edificar o lar. Cabe a ela santificar a casa. Cabe a nós, homens, sermos sustentadores, sermos protetores, sermos aqueles, ó Deus, que se é o cabeça, que sejamos sacerdotes do lar. Mas, Senhor, que tenhamos amor também pela tua casa, pelo Senhor, pela família. Muito obrigado por essa madrugada, por essa noite. Te adoramos, Senhor. Abre portas para quem está agora, Senhor, precisando de portas. Cura para quem está precisando de cura, Senhor. E dê, Senhor, proteção a cada um no seu lar agora, com os teus anjos, Pai. Essa é a nossa oração, com gratidão no nome de Jesus. Amém. Até amanhã na resenha das 4 horas da tarde. Amanhã resenha às 4 horas da tarde, lá na TV Palavra Viva, no YouTube. Tá bom, gente? Vou deixar salvo aqui essa live nossa aqui. Deus abençoe. Deus abençoe, boa noite, graças e paz. Graças e paz, amados. Até mais.